Olá, turma do primeiro ano. Hoje nossa videoaula será para a correção do nosso simulado de redação segunda unidade, que foi feito através da plataforma do Colégio Afenísia Freire, certo? Espero que todos estejam bem e vamos iniciar a nossa correção. Bem antes de existir a história, já existiam os seres humanos. Animais bastante similares aos humanos modernos surgiram por volta de 2.500 milhões de anos atrás. Porém, por intactas linhagens, eles não se evidenciaram da imensa de outros organismos com os quais compartilhava seu habitat. Ao iniciar um passeio pela África Oriental de 2 milhões de anos de tempo passado, você poderia muito bem perceber certas peculiaridades humanas familiares. Mães aflitas cuidando de seus bebês e muitas crianças sem preocupação, brincando em local sujo, jovens cheios de sentimentos revoltados contra as regras da sociedade e idosos fatigados que só queriam desejar paz. Homens cheios de orgulhos, querendo impressionar as beldades da localidade, e idosas matriarcas sabidas que já tinham visto de tudo. Esses humanos antigos brincavam, amavam, tinham laços fortes de amizade e entravam em disputas por status e poder. Entretanto, os chimpanzés, os babuínos e os elefantes também. Então, não existia nada de especial nos humanos. Ninguém, muito menos eles próprios, tinha qualquer intuição de seus herdeiros. Um dia iam à Lua, repartiram o átomo, desenharam o código genético e registraram livros de história. A coisa mais importante a saber sobre os humanos pré-históricos é que eles eram animais sem significado, cuja repercussão sobre o meio ambiente não era bem diferente de gorilas, vagalumes ou águas-vivas. Aí o texto se refere às questões de número 1 a número 2, vamos ver. O texto se baseia em uma ideia central. Então, nas alternativas que seguem, marque aquela que melhor apresenta essa ideia. Nós temos: a humanidade antiga não tinha propensão que admitisse profetizar as conquistas futuras da nossa espécie. B. A evolução dos humanos possui evolução lenta, igualmente como a dos animais, mesmo aqueles que conviveram no passado. A dominação dos animais ocorre porque os humanos pré-históricos conviviam bem com os outros. A interação dos humanos é avaliada pela distinção dos animais, pois apresentam interação entre si. Os humanos arcaicos são diferentes dos ancestrais, e isso ocorreu quando começaram a lutar. Olha, aqui melhor responde a ideia central do texto, é o gabarito da letra A. A humanidade antiga não tinha propensão que admitisse profetizar as conquistas futuras de nossa espécie. Não tinha intenção, não sabiam, não tinha como identificar que os herdeiros aqui no final iam à Lua, repartiriam o átomo, desenhariam o código genético, entre outras coisas. Então fica a letra A. Segunda questão, ele diz: verifique no texto o termo qual está destacado e tem sentido de posse. Em relação a essa parte aqui, certo? Porém, por intactas linhagens, eles não se evidenciaram. É o que está em destaque, que se refere ao sentido de posse. O pronome relativo, que indica um sentido de posse. Nós vimos os pronomes, não foi? E tem um em especial que identifica posse, não é? Ele está sendo classificado como pronome relativo, mas ele identifica posse. Então, ao ler aqui, porém, por intactas linhagens, eles não se evidenciaram, mas esse não tem valor de ser possessivo, não é? O B aqui, da imensa de outros organismos com os quais compartilhavam, também não tem. Você poderia bem perceber certas peculiaridades, também não. Idosos fatigados que só queriam dizer a paz, também não.
Aqui sobre a letra E, nós temos cuja, não é? O pronome aí, cuja, concordando com o seu termo que vem depois, não é? Repercussão entre substantivos, não é? Indicando posse. Então, o gabarito da letra da questão 2 é a letra E. Certo? Letra E. Vamos para a questão 3. Já que a forma de torturar funciona ou não funciona? A existência que Jean-Paul Sartre disse, e nisso estava certo, que a tortura era um mal do século XX. Morreu em 1980. Sartre não teve tempo para testemunhar, pois morreu antes, e as tentativas, às vezes, que foram pouco sutis, de estimular a tortura ao de mal que pudesse ser menor do século XXI. Nos Estados Unidos, os confrontos acabaram ganhando um enfoque da enfática em consequência da problemática disputa política. Boa parte dos republicanos protege o combate ao terror inflamado pelo presidente George W. Bush, cujo governo legitimou as chamadas técnicas aperfeiçoadas de interrogatório. Entre elas, inclui-se a simulação, tentar afogar, tortura bem antiga, registrada pela primeira vez no século XIV e que foi aplicada com apuro de profissionalismo na Inquisição Espanhola. De modo, em geral, os republicanos acham que as técnicas aperfeiçoadas foram de utilidade para conseguir a conquista americana sobre a então Al-Qaeda e a descoberta dos esconderijos de Bin Laden. Boa parte dos democratas que hoje contestam as políticas contra o terror de Bush, porém nem sempre o conseguiram no frear da hora. Entendem que as técnicas aperfeiçoadas não acontecem de eufemismo para torturar, no que eles são rodeados de razão, e contentam que a conquista sobre a Al-Qaeda é óbito de Bin Laden, e o óbito de Bin Laden não tem relação com as questões de tortura de suspeito, e sim com esforços de trabalho detalhado através da inteligência. A democracia do Ocidente e os Estados Unidos, entre elas, é óbvio, são moralmente mais avançadas aos terroristas da Al-Qaeda e de seus protegidos. Elas agem sob o governo da lei, sob a proteção de uma Constituição, dão respaldo à opinião pública e, pegos no erro, abrem processos para investigar, castigam os infratores e tentam disciplinar o rumo. Soldados americanos fizeram torturas e guerrilheiros Vietcongues, houve processos de punição. A França teve que pagar um valor alto pelo uso da tortura na Guerra da Argélia. Nada disso, como entendimento, acontece no universo do terrorismo. É certamente por esse motivo que é significativo para o mundo verificar o modo pelo qual pelo tratamento moral e jurídico que as democracias e os Estados Unidos, entre elas, é óbvio, dão ao uso da tortura. Infelizmente, o debate sobre sua eficácia contém uma armação. A célebre parábola da bomba relógio. O terrorista a qual está preso sabe onde colocar a bomba que, em questão de pouco tempo, vai estourar e matar muitos inocentes. É moralmente compreensível torturá-lo para que aponte onde está a bomba e, assim, salvar vidas inocentes. O texto ele trabalha nessa abordagem sobre a tortura e a questão da moral e da ética, né? Até que ponto isso é ético, não é? Isso é moral, isso é viável, né? Torturar um prisioneiro, torturar, de repente, até uma pessoa que às vezes não tem nada a ver da situação, né? Sobre o ocorrido. Mas, enfim, vamos ao que o comando pede. Há no texto elementos destacados em negrito, então qual pronome faz referência não ao que se disse anteriormente no texto, mas ao que vai ser dito em seguida. Veja, então nós lembrando aquele assunto de elementos anafóricos e catafóricos, não é? Elementos que retomam algo que já foi dito e elementos que ainda vai informar algo que ainda vai ser mencionado, né? Então nós temos aqui, e que contentam
que é a conquista sobre elas. Quem estudou e sabe que o pronome relativo, o uso do que é utilizado para retomar um termo anteriormente citado. Então, o que não pode ser aí na letra A, não é? Na B ele diz, e os Estados Unidos, entre elas, é óbvio, não é? Retoma, não é? Um termo anterior. Ele quer o que vai ser ainda comentado, né? Boa parte dos democratas que hoje contestam também não podem, não é? E a letra E, de forma alguma, porque onde só indica lugar, não é? Então, sobrou a letra D, gabarito da terceira questão, letra D, não é? Que ainda vai informar o que vai ser comentado, certo? Vamos para a nossa quarta questão. Na quarta questão, nós temos aqui, não é, o uso do pronome, não é, demonstrativo. Nós temos aqui um pequeno texto, né? No banco da prefeitura ou no banco dos réus, antes de ontem, o senador sinalizou que prefere a segunda opção. A forma adequada dos demonstrativos na alteração do termo sublinhado é esse, aquele, este, aquele, aquele, esse, aquele, este, a este, esse ou a este. Bem, aqui nós temos o gabarito da letra B, não é isso? Este e aquele, não é? Se referindo aos termos destacados. Bem fácil essa. Vamos para a quinta questão. A quinta questão nós temos assim, de acordo que está e é arrogante, que esta é arrogante, o ser humano está em estado de nervos que ele não está mais se controlando. A frase abaixo, em que as duas ocorrências do vocábulo que pertencem à mesma classe gramatical de pronome relativo está em. Então, vejam, ele quer que em cada alternativa você identifique que a utilização do que esteja de acordo com a mesma classificação sintática de pronome relativo, mesma classe gramatical, certo? Então, nós vamos verificar aqui uma questãozinha que requer uma leitura maior, né? Ou lembrar os assuntos melhor. Na A, ele diz, a virtude grande é aquela que percebe que o gato está com fome e lhe dá leite. Veja, na A, ele diz assim, a virtude é aquela a qual percebe. Eu posso modificar e identificar que aqui esse que é um pronome relativo, até aí tudo bem. Ele quer pronome relativo, né? Mas a outra, ele diz assim, que percebe a qual o gato, também não dá certo. Aqui seria que percebe isso. Então, esse que aqui não tem valor de pronome relativo. Tem valor de pronome demonstrativo, iniciando aí uma oração subordinada substantiva. Então, a letra A eu descarto. A C, ele diz assim, porém a arrogância da humanidade é tão grande que, para satisfazer um capricho, não pensa no mal que pode causar. E aqui nós temos, é tão grande, a qual para satisfazer também não dá certo, né? É tão grande isso. Então, a letra A, ele não é pronome, a letra C, ele não é pronome relativo, porque esse aqui, ele não tem valor de pronome relativo. Agora, o outro eu tenho, não pensa no mal o qual pode causar, né? Então, aqui, esse aqui tem valor de pronome relativo, mas ele quer aquela a qual os dois tenham valor de pronome relativo. Então, não pode ser. Na dele diz assim, não há atitude mais ingênua que seja que duas mulheres não possam desejar, não é? Por mais ingênua a qual seja, a qual possa ocorrer, também não podem. Não é? Nessa situação aqui, um tem valor de pronome relativo, o outro não tem. Nada. E na E, vamos ver. Existem pessoas vaidosas falando o qual pensam, aqui já não é pronome relativo. O que pensam também não é.
só para os outros pensarem isso. Pronto. A letra E também não é, certo? Um tem valor de pronome relativo, o outro tem valor de pronome de construção integrante, certo? Então, a letra E descarta, a letra D descarta, a C descarta, A descarta, sobrando o gabarito da letra B, não é isso? Vamos ver aqui o B. O I do qual ultrapassa, o alvo erra tanto como aquele o qual não consegue vitórias. Perfeito. Tanto o que aqui tem valor de pronome relativo, tanto esse outro que tem valor de pronome relativo, igualando o que ele pediu aqui, não é? Que pertencesse aos dois, a utilização do que, a mesma função aí de pronome relativo. Então, acertou quem marcou o gabarito letra B, certo? Vamos para a sexta questão. Ele diz assim: verifique os enunciados. Verbo e práticas discursivas, 2011 vagas, traz a explicação que um fenômeno recente no português é o uso de construções com o verbo ir no presente, acompanhado do verbo estar e de uma forma de gerúndio, dando origem ao que se convencionou chamar de gerundismo para a autora dos usos de formas verbais e suas respectivas marcas de subjetividade, de temporariedade e de aspectualidade, são verdadeiras operações de produção de sentido que envolvem sujeitos situados nas mais variadas circunstâncias de interação social. 2. Abreu 2003. Alerta que construções denominadas gerundismo, envolvendo futuro mais gerúndio, justificam-se apenas quando a ação do verbo apresentar aspecto durativo. Aí nós temos outro conceito de Fiorin, de 2011, explica que quando uma forma linguística atende a uma necessidade de comunicação, ela se difunde. Até interessante essa informação aí, em relação a abordagem, a utilização da linguagem pelo povo, né? Eis o caso do gerundismo, né? Os operadores de telemarketing descobriram que era útil, porque soa como uma forma polida de falar, tal como o futuro do pretérito é usado por quem quer ser gentil. E dá uma ideia de descompromisso e desobrigação. Vou estar enviando não é tão afirmativo quanto ao enviar. Não é? Então, vejam. Tem o nosso assunto, o nosso próximo assunto, acredito para a terceira unidade, nós vamos trabalhar sobre as informações que eu posso ser mais coeso, não é? Porque nessa situação eu estou sendo mais prolixo, não é? Explicando mais, não é? Aí, nessa tentativa de explicar mais, eu acabo pecando na utilização da linguagem padrão. Não é? Aqui, o comando pede assim: o enunciado em que o emprego das formas verbais com gerúndio está correto por ter aspecto durativo e prolongado é qual? Então, veja, tem uma alternativa aí que traz esse aspecto de como ele pediu. Aí ele não quer saber assim, é certo, é errado, não. Ele só quer que você interprete no sentido de que a informação seja mais tenha maior duração, certo? Esse é o entendimento dele. E vocês viram aqui 1, 2, 3 as explicações, ele trouxeram explicações de teóricos, né? 3 teóricos aqui que trabalharam aí com a informação do gerundismo, não foi isso? Vamos ver aqui. Certamente foi estar denunciando seu atraso para a chefia. Penso que ele deveria estar fazendo o almoço quando bateram a porta. Desejaria estar recebendo sua confiança pelo SMS amanhã. O importante é estar garantindo que ela vai estar aceitando esse convite. O doutor vai estar marcando sua consulta em seguida. Qual foi a alternativa que vocês acharam que tem maior duração aí?
Bem, acertou quem marcou letra B. Penso que ela deveria estar fazendo o almoço quando bateram a porta. E tua alternativa correta é a letra B, certo? Letra B, indicando aí esse tempo mais prolongado, como a questão pediu. A sexta questão. Vamos para a sétima. A sétima fala assim. Tem um texto. Esse texto vai se referir às questões 7 e 8, certo? Era uma vez um menino curioso e entediado. Começou assustando-se com as cadeiras, as mesas e os demais objetos domésticos. Apalpava-os, mordia-os e jogava-os no chão. Esperava esperava, certamente, uma resposta que os objetos não lhe davam. Descobriu alguns objetos mais interessantes que os sapatos, os copos, estes. Quando atirados no chão, quebravam-se. Já era alguma coisa. Pelo menos não pertenciam os mesmos depois da ação. Mas logo o menino, que era profundamente entediado, cansou-se dos copos. No fim de tudo, era vidro e sorvete. Mais tarde, pôde passar para o quintal e descobriu as galinhas e as plantas. Meu Deus! Já eram mais interessantes, sobretudo as galinhas, que falavam uma língua incompreensível e bicavam a terra. Conheceu o peru, a galinha da Angola e o pavão, mas logo se acostumou a todos eles e continuou entediado como sempre. Criancinha difícil, viu? Não pensava, não indagava com palavras, mas explorava sem cessar a realidade. Quando pôde sair à rua, teve novas experiências. Um dia escapou e percorreu o maior espaço possível, ruas, praças, largos, deveria ser largos, onde meninos jogavam futebol. Praças, largos, jogavam futebol. Viu igrejas, automóveis e um trator que modificava um terreno. Perdeu-se, fugiu outra vez para ver o trator trabalhando. Mas eis que o trabalho do trator deu na banalidade. Canteiros para flores convencionais, um correto, etc. E o menino cansou-se da rua, voltou para o seu quintal. O tédio levou o menino aos jogos de azar, aos banhos de mar e às viagens para outras margens do rio. A margem de lá era igual à de cá. O menino cresceu e, num amor como no cinema, não encontrou o que procurava. Um dia, passava por um córrego, viu que as águas eram coloridas, desceu pela margem, examinou, eram coloridas. Desde então, todos os dias dava um jeito de ir ver as cores do córrego. Mas quando alguém lhe disse que o colorido das águas provinha de uma lavanderia próxima, começou a gritar que não, que as águas vinham do arco-íris. Foi recolhido ao manicômio. E daí? Meu pai do céu. Vamos lá. O texto é de Ferreira Goulart. A partir da leitura do texto, marca a alternativa que apresenta o uso do gerúndio. Gerúndio, certo? Estamos na sétima questão. Era alguma coisa, pelo menos não pertencia aos mesmos. Depois da ação. Bem, aqui nem o verbo do gerúndio nós temos, né? Na B, que falavam a língua incompreensível e bicavam a terra. Bem, falavam, né? Não tem. E bicavam também não é gerúndio. Não pensava, também não está no gerúndio. Não indagava, também não está no gerúndio. Não pensava, não indagava com palavras, mas explorava sem cessar a realidade. Quando pôde sair à rua, teve novas esperanças. Um dia escapou e percorreu o maior espaço possível. Bem, gente, também não tem, né? Então só sobra a letra E. E a E, tá vendo? Um dia, passando por um córrego, viu que as águas eram coloridas, desceu pela margem. Então a correta aqui é a letra E, não é isso? Gabarito da sétima questão, letra E. Acertou quem marcou letra E, certo? Oitava questão. Nós temos aqui. Analise o termo em destaque e verifique no texto a quem ele se refere, mas logo se acostumou a todos eles.
não é? Então, aí você teria que voltar ao texto e verificar a quem o eles pertence, não é? Então, se vocês lembrarem, não é? Quem não lembrou, voltava para o texto, não é? Encontrava essa parte, mas logo se acostumou a todos eles. E percebia que, na oitava questão, a letra correta é a letra D, né? Animais no quintal. Né? Nós temos animais no parque, cadeiras e mesas, sapatos e copos, animais no quintal, jogos de azar. Então, mas logo ele se acostumou a todos eles, né? Aos animais do quintal. Perceba que na leitura do texto nós vimos que tinha galinha, né? Tinha outros animais e ele logo se acostumou. Era uma criança que se admirava e depois perdeu o encanto, não é? Nas descobertas, né? Vamos assim dizer. Então, oitava questão, letra D. Nona, leia a tirinha e responda ao que se pede. Nós temos aqui a tirinha, né? No lugar de reclamação, ação. Comprei um livro com tudo sobre a reforma ortográfica. Ei, glória a Deus! Vou estar lendo. Ih, meu pai! Vou estar lendo diariamente. Vou estar aprendendo cada vez mais. E vou estar me superando a cada dia. Aí ele diz assim: bem que podia ter aproveitado a reforma para estarem limando o gerúndio. Ah, meu pai do céu. Então, limpando, né? Poderia limpar, tirar, né? Então, na nona, ele diz assim: o texto possui a ocorrência de utilização do gerundismo. Então, o segundo quadrinho, verifique qual alternativa que se elimina o gerundismo e deixa o texto enxuto, não é isso? Essa é a intenção do gerúndio, deixar o texto enxuto, não é isso? O gerundismo, ele trabalha com mais de verbos, não é? E deixa essa ação no futuro. Algo que vai ser, está sendo prometido algo, né? Que vai ser concretizado no futuro. Vejam, então vamos ver qual é que melhor fica em relação ao segundo quadrinho. Aí ele diz: vou estar lendo novamente. Vou estar lendo novamente, também não dá, não é? Vou estar esquecendo. Vou estar pulando. Também letra A não elimina. A letra B, ele diz: estarei lendo. Estarei aprendendo. Mas o último não, né? Vou estar superando. Não corresponde. C. Vou ler. Vou aprender. Vou superar. Também não é. Estarei lendo, vou aprender, vou estar superando. E aí nós temos: vou estar esquecendo, vou aprender, vou superando. Certo? Então, o gabarito dessa letra. Então, aqui é a letra C. Ah, nós estamos na nona, não é? Eu pulei. Não, pulei não, tá certo. Então, o gabarito aqui da nona, letra C, não é isso? Vou estar lendo, vou aprender, vou superar. Perfeito. Vejam que aqui ele eliminou qualquer forma, não foi? De informação aqui, não é? De algo no prolixo, né? Repetindo demais algo que vai estar no futuro, né? Estava confundido aqui que nós já estamos na nona, não é isso? Então, a nona, perfeito, quem marcou letra C, não é isso? Olha, todas as outras formas, ele ainda traz aqui, ó, estarei lendo, ainda ia, vou aprender, ainda ia, mas vou estar superando, não corresponde, não é isso? Então, a correta aqui na nona questão, perfeito, quem marcou letra C. Vou ler, vou aprender, vou superar, certo? Então, vamos para a nossa última questão, que é a 10ª questão, certo? A 10ª, ele diz assim: observe a oração e responda ao que se pede. O casal chamou 2 amigos e os levou à sua residência, que estava toda arrumada, onde ofereceu comida aos convidados. Nós temos. Aí, em relação aos pronomes, nós vimos os pronomes, não foi isso? Então, vocês vão ver aqui qual é que melhor corresponde ao uso dos pronomes nessa oração.
Então, nós temos: possui um pronome possessivo com valor de informação e 2 pronomes interrogativos. B. Possui um pronome com valor pessoal, um pronome com classificação de possessivo e 2 com classificação de pronomes relativos. C. Possui 2 pronomes pessoais e 2 pronomes relativos. D. Possui 2 pronomes pessoais e 2 pronomes possessivos. Há pronomes relativos e um deles pode ser classificado de pronome interrogativo. Possui 2 pronomes com valor de possessivo e 2 relativos com valor de possessivo e outro com valor de pergunta. Então, a alternativa que melhor responde aí a informação aqui solicitada é a letra B. Possui um pronome com valor de pessoal, um pronome com classificação de possessivo e 2 com classificação de pronomes relativos, certo? Nós temos aqui o que e o onde, que tem valor de que? De pronome relativo, certo? Então, aqui finaliza a nossa correção do simulado, segunda unidade do primeiro ano do Colégio Alfenísia Freire. Certo? Espero que todos tenham conseguido tirar uma boa nota e até a nossa próxima aula.